Boa tarde, conectadas e conectadas. É um grande prazer estar aqui. Eu não vou nem fazer a introdução, porque vocês já sabem, já conhecem a figura aqui. Ele estava no Fantástico ontem, ele deu um upgrade e veio parar aqui hoje. Tudo bem? Como é que você está? Muito bem. Reinaldo Polito é o mestre da oratória no Brasil e, quiçá, em outros lugares, eu não vou ficar falando aqui. A gente já vai começar falando de livro, depois nós vamos falar que você tem medo de falar em público, ele vai dar dicas, vou falar como é que faz curso com ele, porque eu já fiz, tá? Vale a pena, ok? Conta desse lançamento, saiu do forno. Esse chegou agora. Chegou agora. Acabou de chegar. Junto comigo. É verdade, chegou agora. Olá, tudo bem? Prazer estar com vocês. Esse livro é o Oratória para Líderes Religiosos. É um livro que eu fiz junto com a Raquel Polito, que é minha filha. Eu tenho feito todos os trabalhos com ela agora. É uma delícia pesquisar junto com ela. Então nós fizemos um trabalho pegando os maiores pregadores da história, os clássicos, os maiores, e trazendo até os dias de hoje. Então, como foi que esses grandes pregadores utilizaram as técnicas da comunicação para fazer as suas pregações? Como é que eles conseguiram envolver tantas pessoas? Por exemplo, tem um aqui, é interessante que eu falo nele, algumas pessoas conhecem, mas a maioria não. Spurgeon, Charles Spurgeon, inglês. Para você ter uma ideia de como esse cara era bom, ele foi no final dos anos 1800, ele pregava num local chamado Tabernáculo, e ele fazia pregações todas as semanas para 6.000 pessoas. Agora você fala, 6.000 pessoas, só que no final dos anos 1800 não tinha microfone, ele tinha que fazer pregações para 6.000 pessoas só no peito, não era fácil. E o cara era tão bom, que chegava no final da pregação, ele pedia para os fiéis que estavam lá não voltarem na semana seguinte, porque outros que estavam querendo participar dos cultos não podiam participar. Rapaz. Então você veja, se você pegar todos os sermões que ele fez, você consegue preencher uma enciclopédia britânica, olha como ele pregou. E aí depois do livro você vai ter Vieira foi o grande mestre. A melhor aula de oratória ministrada até hoje foi o sermão da 60ª do Padre Vieira, que foi um sermão feito exatamente para os pregadores, ensinando os pregadores como é que eles deveriam agir. Tanto que os sermões do Vieira se iniciam exatamente com o sermão da 60ª, foi pregado em 1655. E um dos momentos, quando ele fala, no momento que estamos vivendo aqui no Brasil, coerência, ele mostrando para os padres por que é que eles estavam perdendo os fiéis, num determinado momento ele diz assim: sabem, padres pregadores, porque fazem pouco abalo os nossos sermões? Porque nós pregamos apenas aos ouvidos, nós não pregamos aos olhos. Nossa. Sabem por que o Batista convertia tantos pecadores? Porque assim como as suas palavras pregavam aos ouvidos, o seu exemplo pregava aos olhos. O que pode ser mais atual do que isso? Então, quando se discute hoje se o pregador deve ser aquele midiático que canta, dança, faz espetáculo, ou deve ser um pouco mais conservador, eu não defendo isso no livro. Cada um vai abraçar a corrente que quiser e mostro que isso não é novo. Se você pega, por exemplo, dois pregadores católicos que foram excepcionais, Vieira e Manuel Bernardes, que foram contemporâneos. Vieira, os voos oratórios, aquela construção, aquela exuberância, maravilhoso. Você poderia comparar Vieira com os pregadores midiáticos. Você pega o Manuel Bernardes, mais introspectivo, mais reflexivo, e que também encantou gerações. Você poderia comparar com os pregadores mais conservadores. Você pega Lutero e Calvino também, dos anos 1500, outro um pouquinho mais para frente, também da mesma forma. Então essa história de ser um pregador midiático ou ser um pregador conservador, isso já existe há muito tempo. O importante, isso fica claro no livro, é pregar a palavra de Deus. É fazer como Jesus Cristo fez, pregar a palavra de Deus e transmitir a palavra do Senhor. Então, se o pregador seguir os conceitos que estão nesse livro aqui, ele vai conseguir fazer as pregações e atingir o objetivo dele. Oratória para líderes religiosos. Eu vou aproximar dali, porque aquele ali vai para o YouTube.
Se cair aqui a conexão, depois vocês assistam lá no Isso. YouTube. Sabe o que eu acho demais? Ele fala 1600 e não sei o que, 800. Ele lembra de datas. Eu não lembro nem o que eu comi ontem. Não é possível, cara. Bom, o que eu comi ontem eu também não lembro, mas as datas eu lembro. E esse aqui? Bom, esse aqui também eu fiz com a minha filha, com a Raquel Polito, 29 minutos para falar bem em público. Então o que nós fizemos foi o seguinte, 29 minutos mesmo. Por que não 30? É lógico que vem a pergunta. Você sabe que eu faço uma brincadeira aqui em sala de aula com os meus cursos regulares, na hora de dar o cafezinho, eu falo 9 minutos de café, 7 minutos. Ô professor, por que 9? Por que 6? Eu falo, porque se fosse 10 ou 5, você me ia perguntar. Sempre fiz essa brincadeira. E aí na hora de fazer o livro nós pensamos a mesma coisa. Por que 30 e não 29? Isso é uma coisa que vai chamar a atenção de todo mundo. E realmente chamou a atenção. Então 29 minutos para falar bem em público e conversar com desenvoltura da editora Sextante. No final de cada capítulo tem uma essência do capítulo, para ler em menos de 1 minuto. Foi cronometrado. E tudo que tem no capítulo está lido de uma forma resumida. Então, se a pessoa ler, se o leitor, se você pegar o livro e ler o livro, somente lendo esses resumos, você vai ler o livro em 29 minutos. Olha. E mais, nos capítulos normais, nós vamos dizendo o seguinte, porque pega o leitor pela mão, você vai precisar utilizar recursos visuais, audiovisuais nas suas apresentações? Não, então deixa esse capítulo do lado. Você vai precisar conversar com as pessoas antes ou depois da sua apresentação para fechar algum negócio importante? Não, deixa o capítulo do lado. Você só vai ver os capítulos que vão interessar para esse momento imediato, pouco antes de você fazer a apresentação, quando você está sem tempo. Prático, né? Então, se você está muito apurado com o tempo, não tem tempo mesmo, você vai fazer a apresentação daqui a pouco. Pule essas considerações todas e leia somente o último parágrafo que tem exatamente aquilo que vai interessar. Então ele vai lendo aquilo que interessa. E depois, com tempo, com tranquilidade, se ele quiser ler o livro todo, ele vai ler o livro todo. Gostei. E esse livro é o livro que inicia a série 29 minutos. Nós fechamos um contrato com a editora Sextante e outros títulos com o título de 29 minutos vem por aí. Oba! Vamos acompanhar, né? A gente vem toda vez que lançar um 29 aí. Esse livro aqui tem uma história. Como falar corretamente e sem inibições. Esse aí você deixou por último, que é o nosso tema de hoje, já entendi. Esse livro está agora chegando a 600 mil exemplares. Ficou 3 anos e meio nas listas dos mais vendidos. Pegou em primeiro lugar em várias listas. Eu lembro que a revista Exame fazia, naquela época, a lista dos mais vendidos, em várias quinzenas ele pegou em primeiro lugar. O livro foi totalmente reformulado, totalmente modificado. Por exemplo, o CD que acompanhava o livro, agora já não é mais CD, você pega o celular, você vira aqui na capa e todo o áudio aparece para você poder ouvir no celular. Então, coisas da tecnologia. E o livro foi reformulado para os dias de hoje. As pessoas hoje não têm tempo de pegar um livro de 300, 400 páginas para ficar lendo sobre comunicação. Não. Elas querem algo que seja mais imediatista. Pontual, né? É o que existe com o manual. Você pega um manual para ler, você quer dicas para resolver o seu problema. Você não quer ficar uma semana, 15 dias, um mês lendo um livro para fazer uma apresentação. Então o livro atende bem a essas necessidades. É o meu garotinho do coração, porque você imagina, ele está há 30 anos no mercado e ainda fazendo muito sucesso. E evoluindo junto com a tecnologia. Evoluindo, modificando. Agora é interessante que quando eu fiz a reformulação do livro, trocando alguns exemplos, dói o coração. Dói, né? Porque deu tanto trabalho pegar aquele exemplo. Eu fiquei tão feliz, comemorei tanto porque encaixava direitinho. Mas tem que desapegar, você tem que colocar coisas diferentes, mais contemporâneas, novas. O livro tem que dar assim uma respirada e realmente foi isso que nós fizemos. Quer dizer, além de oratória, ele está dando um curso de empreendedorismo e inovação, tá? Para vocês, só isso que eu digo. Então aqui esses são os 3 últimos lançamentos. Ai, que demais. Eu vou mostrar então esse aqui, ó. Esse aqui, pro pessoal lá do YouTube, esse aqui também. Esse é o que é o garoto que cresceu. Esse é o garoto, né? que cresceu. Então, Eu não vou falar ainda, espera. Eu quero saber como é que ele veio parar aqui.
por que que você é orador e resolveu dar curso de oratória e ensinar essa arte tão difícil que as pessoas têm tanto pânico, que é falar em público? Você quer uma resposta remota ou uma resposta mais curtinha? Uma resposta que você quer... Porque a remota é a mais interessante. É aquela que você já sabe o que eu quero. Tá certo. Quando eu começo a pesquisar na minha festinhas comemorativas, festinhas de final de ano, ia para a frente dos coleguinhas recitar as minhas poesias. Os professores aplaudiam, os coleguinhas, eles incentivavam e passei a gostar de falar em público. E lá em Araraquara mesmo participava de concursos, tinha aqueles serviços de alto-falante, concursos de poesia, ganhava aqueles concursos, então eu gostava muito de falar em público. Mas nem sabia que essa profissão existia. Eu estava em São Bernardo do Campo e tinha um amigo lá comigo muito tímido, muito envergonhado e sofria muito com isso. Eu falei, rapaz, você precisa resolver isso aí. Ele falou, eu sei, mas como é que eu vou resolver? Não sei, gostaria muito de mudar. Aí eu descobri que aqui na rua Bela Sintra havia um curso do professor Belo Antônio que era muito bom para tirar timidez das pessoas. Vamos lá, rapaz. Então, uma quarta-feira, fomos assistir uma aula de apresentação. Esse meu amigo era tão tímido que não ficou. Mas eu, que nem tinha pensado no assunto, fiquei encantado com aquela escola, encantado com o professor Belo Antônio. Eu me lembro que eu cheguei em casa à noite, eu não dormia, só de pensar na aula. Por que é possível existir uma atividade como essa e eu não conhecia? E aí eu lá na escola, querendo ver o professor em ação, ele falava, Polito, só a turma é às quartas. Mas eu queria todo mundo falar, professor, deixa, eu quero ficar no cantinho só vendo, eu não quero nem participar. Então ele vendo o brilho nos meus olhos, ele me convidou para ser o assistente dele. Eu me lembro até que eu perguntei para ele, por que me convidou? Eu convidei pela paixão que você tem pelo assunto. Então não foi pela capacidade de comunicação, não foi por estudar o assunto, mas pela paixão que tinha sobre o assunto. Eu tinha 24 aninhos, você imagina. E a paixão era tão grande, eu me lembro que passados muitos anos, eu já com a minha escola, e o professor Belo Antônio foi para limpar uma turma minha. E aí no meio do discurso dele, ele interrompe e diz assim, estou trazendo para os alunos do professor Polito um recado da Dona Margot. Dona Margot era a esposa dele que cuidava lá da secretaria da escola, das finanças. Dona Margot pediu para dizer aos alunos do professor Polito que ele trabalhou na nossa escola durante 7 anos e nunca aceitou um tostão de remuneração. Nós queríamos pagar e ele nunca quis receber. Eu achei aquilo bonito e um elogio grande, porque realmente foi o que aconteceu. Eu falava para o professor Belo Antônio, professor, eu preciso pagar e não receber por aquilo que eu estou fazendo, porque estou aprendendo tanto, e foi essa paixão que me trouxe até aqui. Que lindo. Ai, não tem nem comentário para fazer, né? Ele não fez limão, ele não fez limonada de um limão, ele fez, sei lá, uma torta de acerola de pedra, sei lá o que você fez na tua vida. E se a pessoa tem medo de falar em público, como é que é? Rua Mariano Procópio, 226, Vila Monumento, São Paulo. Sensacional. Fala um pouquinho como é que você trata essas pessoas que chegam na frente, pode até ser uma apresentação de trabalho, né, para os próprios colegas, uma apresentação de gráficos do trabalho, mas trava. Fala, não vai contar tudo que você faz, né, mas pelo menos alguma coisinha. Estou com medo da história longa agora, né? Não, eu não posso fazer spoiler do curso dele, gente, senão, né, sabe como é. Não tem, olha, sabe que eu não tenho nenhum segredo. Quando eu comecei a publicar os meus livros, esse, por exemplo, os meus amigos vieram conversar assim no ouvido. Polícia está ensinando tudo no livro. Você vai perder os alunos. Porque o camarada lê o livro e vai saber exatamente o que vai fazer. Nunca tive essa preocupação. E sabe o que aconteceu? 15% dos meus alunos vêm por causa do livro. Ele lê o livro, ele fica encantado, ele aprende e fala, puxa, mas se eu aprendi com o livro, lá pessoalmente com ele, provavelmente eu vou aprender mais. Então vamos fazer spoiler, explica aí, fala aí como é que o cara chega travadão, o que você faz? Ele chega na Rua Mariano Procópio, 226, Vila Monumento, São Paulo. Por que uma pessoa tem medo de falar? Ela tem medo, como consequência ela tem uma descarga de adrenalina. Essa adrenalina serve para fortalecer os músculos, aumentar a pressão sanguínea e fazer com que ele fuja daquele momento de perigo. Como ele vai falar em público, ele não pode se movimentar, ele não foge, e aí tem uma disfunção toda no organismo. As pernas começam a tremer, o coração bate mais forte, a voz enrosca na garganta, os pensamentos desaparecem.
enfim, a pessoa fica burrinha por causa do medo. Quais são os motivos pelos quais uma pessoa tem medo de falar em público? Falta de conhecimento sobre o assunto. Segundo, falta de ordenação didática do pensamento, não saber organizar bem o raciocínio. Terceiro, falta da prática, falta da experiência no uso da palavra em público. E o quarto motivo é a falta do autoconhecimento. Como é que se combate essas causas? Primeiro tem que conhecer o assunto com profundidade. Tem gente que lê 3, 4 páginas e acha que está pronto. Vai chegar inseguro. Tem que sobrar matéria. Você vai falar durante 20 minutos, você tem que conhecer pelo menos uns 40 minutos. Vai falar durante 1 hora, tem que ter 1h30 de assunto. Tem que sobrar assunto para que você fique tranquilo, seguro, e não com aquela preocupação de que o assunto vai acabar e você não sabe mais o que vai fazer. Então tem que conhecer o assunto com profundidade. Mas não basta conhecer o assunto, é preciso saber como organizar essas informações, como iniciar, preparar, desenvolver e concluir. Tem que ter uma concatenação lógica do pensamento. Você sabendo qual é o caminho que vai percorrer, você fica mais à vontade. Tem que praticar muito. Tem que aproveitar todas as oportunidades. E tem muito jovem que ouve aquilo que nós estamos falando. O jovem, por exemplo, fazendo qualquer tipo de curso, na faculdade, por exemplo, tem muitos que falam assim, não, eu escrevo o trabalho, depois eu dou para um colega para ler. Não terceirize. Faça você a apresentação, mesmo que esteja morrendo de medo. Essa época é a época que a pessoa pode errar, porque não tem prejuízos para a imagem. Vai deixar para fazer isso quando estiver na vida profissional, quando a carreira está em jogo. Então tem que aproveitar todas as oportunidades. Fala na igreja, fala nas reuniões, fala em sala de aula, onde aparecer, porque você vai praticando, você vai experimentando e vai se acostumando com a fala em público. E tem que se conhecer pelo lado positivo. Você pergunta para uma pessoa, quais são os seus defeitos? 20, fácil. Quais são as suas qualidades? Não sabe. Então tem que saber se tem uma boa voz, se sabe contar uma boa história, se tem presença de espírito, se tem uma postura elegante, enfim, quais são as qualidades, o que é que ele tem de bom. Quando a pessoa conhece o assunto, organiza as ideias, tem prática, experiência e se conhece pelo lado positivo, reduz essa quantidade de adrenalina no organismo e passa a se sentir muito mais tranquilo para fazer as apresentações. É verdade isso que ele está falando, porque eu fiz o curso com ele, né? Ele foi um dia inteirinho meu, tá? Vocês que assistiram o Fantástico podem ficar aí com inveja. E o interessante é que eu falo durante quase 10 horas, 4 dias seguidos. E você que é palestrante, você que já fala, você que já dá aula, você que whatever, ele fez comigo algo espantoso, na minha opinião. Ele não mudou o meu jeito talha de ser. Ele lapidou, ou seja, é um dedo, é um ombro, é alguma coisa, mas esse meu jeitinho, assim, e, pelo contrário, ele falou que esse era o meu diferencial. Então, eu achei demais isso que ele fez, não foi? Não, mas esse é o segredo. A pessoa chega aqui imaginando, às vezes, que vai submeter a uma técnica apurada para que ele possa falar. E outros vêm preocupados porque acham que vão ser colocados num modelinho, vão ficar engessados, parecendo um computadorzinho falando. Absolutamente. Cada um tem a sua característica, cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito de ser. Nós temos 8 professores aqui na nossa escola. Nenhum entra em sala de aula sozinho antes de 5 anos de treinamento. 5 anos, tanto tempo, é burrinho assim? Não. Ele aprende a falar rápido, aprende técnica rápida, ele aprende a ensinar rápido a técnica. Agora, aprender a identificar a técnica que a pessoa está trazendo. Fazer com que essa pessoa encontre o aperfeiçoamento e o aprimoramento. Sem mudar o jeito de ser, ele vai ficar bom depois de 10, 15 anos. Uau. Porque se nós fôssemos impor técnica de fora para dentro, aprende. Mas o que acontece? Depois de 1 mês, 2... começa a perceber que está interpretando uma personagem, vivendo um papel, não se sente confortável e volta a fazer exatamente o que fazia antes. Quando a pessoa desenvolve a comunicação a partir do seu próprio potencial, explorando as suas próprias características, ela aprende, desenvolve, cresce e nunca mais esquece porque continua sendo exatamente ela mesma. É verdade. Se eu quiser fazer um curso assim, para onde que eu entro no site? Para me informar mais, como é que é? O site é o caminho mais curto, www.polito,
Não é Polito, que nem o Diego Hipólito, tá, gente? É Polito, de polido. Lembra de polido? Educado, pessoa super polida. www.polito, com um L só, tá? Tem alguns que falam que é mais fácil lembrar de palito, aí troca o A pelo O, né? Polito. Amigos. Lembrando do site, está bom, qualquer associação que faça. O Instagram também, nós postamos, eu faço isso pessoalmente, todos os dias eu posto uma dica de comunicação, e você sabe que você... Eu sei porque eu curto. E, então é Reinaldo_Polito. E pelo Facebook também, todos os artigos que eu escrevo, são muitos artigos, nós postamos todos no Facebook. Então, toda semana tem uma novidade com um artigo novo, algum videozinho, está tudo lá. Então, pode ser pelo site www.polito.com.br, pode ser pelo Instagram ou pode ser pelo Facebook. Uma frase, assim, uma mensagem para o pessoal do Conexão Comportamento, por favor. Muito bom. Eu estou ministrando cursos de oratória há 41 anos. E nesses 41 anos, eu nunca encontrei uma pessoa com boa vontade, dedicada, envolvida, que não conseguisse superar os seus problemas de comunicação. Não existe caso perdido. Eu sei que às vezes você está analisando a sua situação e vendo a cena. Ah, não, mas comigo é diferente, meu problema é muito grande, eu não consigo abrir a boca, eu não durmo à noite. Não existe caso perdido. Você vê a cena e estou vendo o final do filme. Pode ter certeza que ele vai ser muito feliz. Ai, gente, eu não vou nem falar nada depois disso. Até semana que vem. Beijão, Conexão.